Resolução gratuita e comentada das questões de física da Escola Naval, biênio 2017-2018, parte 2. No final, se você achou que foi útil ou se gostou, inscreva-se e comente. Questão número 4. Analise a figura abaixo. As cargas pontuais é como se fosse todas as cargas estivessem localizadas no único ponto. Q1 igual a mais Q0, então esse Q1 é mais Q0. Q2 está aqui, é menos Q0. Estão equidistantes da carga Q3, que também possui módulo igual a Q0, essa é Q3, o módulo dela é Q0, só que o sinal dela é desconhecido. A gente não sabe se ela é positiva ou se ela é negativa. E ele deu isso aqui, se a distância daqui até aqui é a mesma que daqui até aqui, isso quer dizer que a distância da menos Q2 até o Q3 e da mais Q1 até o Q3 também é a mesma. A carga Q3 está fixada no ponto P, então esse é o ponto P que está o Q3, sobre o eixo Y, é o eixo vertical, conforme indica a figura acima. Se você considerar esse D como 2 metros e você considerar, guarde bem, o KQ0 ao quadrado como 10 N por metro quadrado, onde K é a constante eletrostática, ele quer a expressão do módulo da força elétrica resultante em Q3. Ele quer o módulo da força elétrica resultante aqui, ó, no Q3, em newtons, em função do Y, ou seja, em função dessa distância vertical aqui, que é o Y, e aqui estão as alternativas. Muito bem. Veja nas figuras abaixo que, como é pedido o módulo da força resultante, F', chamei de F', em Q3 aqui, o sinal de Q3 não influi na resolução. Por quê? Porque seu módulo e direção são os mesmos, mudando apenas o sentido, que depende do sinal da carga Q3. Então veja bem, ó, o módulo, o sinal da carga Q3 pode ser positivo ou negativo. Isso não vai influir no resultado, porque ele está pedindo só um módulo. Então, se ela for negativa, veja bem, ó, entre essa positiva e essa negativa tem uma força de atração que eu chamei de F. Entre essa e essa, uma força de repulsão, porque as duas são negativas, F. Tá vendo? Somando vetorialmente esse F com esse F, você vai obter o F', que é a força resultante horizontal e para a esquerda quando o Q3 é negativo. E veja bem que como essa distância essa é a mesma, tá? Então essa força F tem o mesmo módulo que essa. Então você vai ter o F' aqui quando ela é negativa, horizontal e para a esquerda. E se por acaso o Q3 for positivo, se o Q3 for positivo, veja bem, agora entre essa negativa e essa positiva é a atração, ó, a força está para cá. Entre essa positiva e essa positiva é a repulsão, a força está para cá. Somando vetorialmente as duas, você vai obter o F', agora horizontal e para a direita. Esse F', horizontal e para a direita é quando? Quando o Q3 é positivo. Então, observe bem agora, hein? Ó. Então, não importa se o Q3 é positivo ou se o Q3 é negativo. Muda apenas a direção e o sentido do F'. Mas o módulo do F' vai ser o mesmo. Então, independe do sinal de Q3. Então, sempre é o mesmo módulo. Então, nessas condições, como o módulo é sempre o mesmo, vamos escolher um dos dois. Vamos escolher o Q3 positivo. Então, se o Q3 for positivo, a gente tem esse desenho aqui, é o do lado direito, tá? Já vamos substituir os valores. Então, vamos considerar o caso em que Q3 é positivo e nessas condições vamos resolver utilizando apenas os módulos. Atenção, a partir de agora qualquer resolução, sempre módulo, tá? Intensidade, número sem sinal, já que os sinais não influem. Então nós vamos considerar o D minúsculo, né, que é D sobre 2, vai dar 1 metro em módulo, 1 metro. O Q1 igual a Q2 igual a Q3, que é o Q0 em módulo. E pelo enunciado, Q0 ao quadrado é igual a 10 N por metro quadrado. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos calcular a distância D' entre as duas cargas Q0.
aplicando Pitágoras no triângulo retângulo da figura acima. Então veja bem, dessa figura aqui, ó, muita atenção, ó, nesse triângulo retângulo aqui, ó, daqui até aqui é um cateto, 1 metro, daqui até aqui é o outro cateto, é o Y, e daqui até aqui é o D', que é a distância entre as duas cargas, que é a mesma que aqui, ó, que é o que interessa. Então nós vamos aplicar Pitágoras nesse triângulo retângulo aqui, ó. Então, D' ao quadrado vai ser um cateto Y ao quadrado mais o outro cateto 1 ao quadrado. Então o D' vai ser raiz quadrada de Y ao quadrado mais 1. Quem é isso? É a distância entre duas cargas, que é 0. Para determinar a intensidade, o módulo de cada força de atração ou de repulsão, não importa, tá? É o módulo, tá? Então tudo é igual. Q0 é igual, D é igual, D' é igual. Então você deve aplicar a lei de Coulomb. A lei de Coulomb diz que F é igual a KQQ sobre D quadrado. Os dois Q são Q0, a gente está trabalhando só em módulo, Q0 vezes Q0 dá Q0 ao quadrado, sobre D' ao quadrado. Acontece que o KQ0 ao quadrado, o enunciado forneceu, é 10, e o D' ao quadrado é Y ao quadrado mais 1. A gente eleva isso ao quadrado, a raiz aqui some, fica Y ao quadrado mais 1. Agora que vem a parte interessante da resolução do exercício. Veja que o enunciado pede o módulo da resultante F' em função de Y. Então, o Y é uma variável. Então, essa distância Y aqui é variável, ó. Então, ele está pedindo a resultante em função desse Y aqui, ó. E esse Y é variável. Então, veja bem, como esse Y é variável, à medida que o Y aumenta, a força de atração ou repulsão entre essa carga e essa daqui vai diminuindo, tá vendo, ó? Porque a distância aumenta, e quando a distância aumenta, diminui. Então, nesse caso aqui, com esse ângulo θ, você vai ter que a resultante vai ser F'. Se eu aumento o ângulo θ, passo para θ', eu estou aumentando o Y. Então, vem até aqui, ó. Você vai ter um F', e veja bem que o F' é menor que o F'. Então, como ele está pedindo em função do Y, tá? A gente tem que fazer que o módulo da resultante F' vai variar. E como ele varia, muita atenção assim. Aqui, ó. Assim, o F', que é a resultante com Y variável, depende também do ângulo θ, que é esse ângulo aqui, ó, tá? Aumenta θ, diminui o F', o F'. Então, o F' depende do ângulo θ. E levando em conta isso, o exercício deve ser resolvido incluindo a relação entre θ e Y. Então a gente vai ter que descobrir a relação entre o θ e esse Y aqui tem que entrar na resolução do exercício, porque elas são dependentes uma da outra. Por quê? Porque o Y e o θ também são variáveis. Então a gente vem nesse triângulo aqui e coloca o cosseno de θ, cateto oposto pela hipotenusa. O cateto oposto, cosseno de θ é o cateto adjacente, que é 1 dividido pela hipotenusa, que é o D'. Então, cosseno de θ vai ser 1 sobre o D', a gente já achou. Ele é a raiz quadrada de Y ao quadrado mais 1. Então, você tem aqui o cosseno do ângulo θ. Observe aqui nessa figura que para eu achar o F', para a gente achar o F', a gente não pode aplicar Pitágoras aqui nessa soma vetorial do F com o F. Por quê? Porque se a gente aplica Pitágoras aqui, a gente está supondo que esse ângulo θ e esse Y, eles sejam sempre os mesmos. E a gente acabou de ver que tanto θ quanto o Y é variável. Então a gente tem que procurar outra maneira de resolver. E a outra maneira de resolver é essa daqui, ó. Nós vamos decompor cada força F, cada uma dessas duas, em duas parcelas, Fx e Fy. Na vertical, Fx e Fy. Na vertical elas se anulam, pois possuem o mesmo modo, porque o Fy é F seno θ, tá vendo? Então nós vamos decompor o F na vertical, esse F aqui tá, é F seno θ, e esse F aqui na vertical também, sempre em módulo, tá, é F seno θ. E na horizontal a gente projeta esse F aqui na horizontal, vai dar F cosseno θ, e projeta esse na horizontal, vai dar F cosseno θ. Quando eu decompus cada F em cada uma das parcelas, esses dois F aqui sumiram. Eles sumiram. Acontece que na vertical o F seno θ e o F seno θ se anulam.
sobra 2F cosseno θ para a direita. Então essa é a força resultante pedida, que vai agir sobre a carga Q3, que seria o Q0. Ela vai ser F2F cosseno θ. Então a força resultante pedida é esse F', que é 2F cosseno θ. Então F' é 2F cosseno θ. O 2 é o 2. O F é 10 sobre, nós já chamamos anteriormente, sobre raiz quadrada de y ao quadrado mais 1, vezes o cosseno θ, a gente acabou de ver também, tá? Ele vai ser 1 sobre raiz quadrada de y ao quadrado mais 1. Então, o que você vai ter? Primeiro vamos resolver, mostrar para você como que a gente resolve a parte de baixo, tá? Y ao quadrado mais 1, que multiplica raiz quadrada de y ao quadrado mais 1, é a mesma coisa que y ao quadrado mais 1 elevado a 1, aqui é 1, e aqui é elevado a meio, raiz quadrada é elevado a meio. Então a gente conserva a base, que é a mesma, e soma o expoente. Então vai ficar 1 mais meio no expoente, que vai dar y ao quadrado mais 1 elevado a 3 meios. Isso daqui é a mesma coisa que raiz quadrada de y ao quadrado mais 1 ao cubo. Portanto, a resposta, a força resultante na carga Q3 pedida vai ser 2 vezes 10 é o 20, e isso aqui é a raiz quadrada de y ao quadrado mais 1, tudo isso ao cubo, tá? Então essa é a resposta pedida no exercício, e a alternativa correta é a alternativa B de bola. Quinto exercício. Analise a figura abaixo. Imersa numa região onde o campo magnético tem direção vertical, tá vendo? Ele está penetrando na folha de papel. Então a direção dele é vertical e o módulo dele, a intensidade é 6 Tesla. Uma barra condutora de 1 metro de comprimento, essa barra condutora é essa daqui, ó, tá vendo? Ela tem 1 metro de comprimento e tem resistência elétrica 1 ohm, e a massa dela é 0,2 kg, só dela. Ela desliza sem atrito, apoiada sobre trilhos condutores em forma de U. Aqui estão os trilhos condutores em forma de U. Ela está deslizando conforme indica a figura ao lado. No caso, ela está deslizando para baixo, tá? Se uma força externa F mantém a velocidade da barra constante, ó, a chave da resolução do exercício está aqui. Mantém a velocidade da barra constante. E se a velocidade da barra é constante, o que significa isso? Significa que a força resultante sobre a barra é nula. E tem módulo de 2 metros por segundo essa velocidade. Ele quer o módulo dessa força F externa que está empurrando a barra para baixo, tá? Fazendo ela descer em newtons. E aqui estão as alternativas. Muito bem. Então a primeira coisa que nós vamos fazer vai aqui uma breve teoria tirada do físico e vestibular.com.br, que é a força eletromotriz induzida pelo movimento. A força eletromotriz gerada por um condutor móvel, no nosso caso é a barra, imersa num campo elétrico uniforme. Essa força eletromotriz a gente chamou de E, tá? Gerada por um condutor móvel imerso num campo elétrico uniforme. Esse condutor tem comportamento de um gerador mecânico de eletricidade de força eletromotriz E. Quando você movimenta o condutor RS de comprimento L com velocidade constante, no nosso exemplo aqui, para a direita, então veja bem, você tem aqui campo magnético B penetrando em todas as partes aqui, tá? O campo magnético B está penetrando, então o que você faz? Você está pegando esse condutor RS e está fazendo ele se movimentar para a direita. Quando você movimenta ele para a direita, o que você está fazendo? Você está aumentando a área da espira. Está aumentando a área da espira. Então ela passou, ó, daqui para cá, tá vendo? Então ela passou de uma posição S, de uma área S0 para uma área total S. Então quando você fez isso, você fez um aumento de área delta S. Quem seria o delta S? Seria essa área total aqui, ó, tá? S menos o S0, vai dar só essa daqui, ó, que é o delta S, tá vendo? Esse pedaço aqui, delta S, que tem comprimento Y e altura L. Então esse delta S, lógico que é a área, então quem ela é a base vezes altura, Y
vezes L. ΔS é Y vezes L, então é a variação de área, tá? Provocando variou a área, varia o fluxo magnético, que por sua vez faz surgir na espira uma corrente elétrica induzida. E consequentemente, se aparece corrente, é claro que vai aparecer uma tensão, uma força eletromotriz induzida, E é igual a ΔΦ, ΔΦ é a variação do fluxo, sobre o ΔT. A variação do fluxo num campo magnético uniforme, ela é fornecida por ΔΦ é igual a B, que é o módulo do campo magnético, vezes a área que está variando, que seria o Y vezes o L, que é o ΔS, vezes o ΔT, sobre o ΔT, tá? Então, o ΔΦ é B vezes S, o S é Y vezes L, dividido pelo tempo. A velocidade com que ela está se deslocando é ΔS por ΔT. Mas veja bem, quem é o ΔS? É o Y, é essa distância aqui que ela está se deslocando sobre ΔT. Então, fazendo as devidas substituições, o que você vai ter? Que a força eletromotriz induzida, nesse caso, vai ser B, que é o valor do campo magnético, vezes o L, que é o comprimento da barra, vezes a velocidade com que a barra está se deslocando. Essa é a expressão que nós vamos usar para achar a força eletromotriz induzida no caso do nosso exercício. E no caso do nosso exercício foi dado o módulo do campo magnético, que é 6 Tesla, o comprimento da barra condutora 1 metro e a velocidade de deslocamento da barra condutora, que é constante, varia 2 metros por segundo. Então, substituindo, jogando os valores nessa expressão BLV, tá? Você vai ter no lugar do V você põe 6, do L1 e no V2. Então, nessas condições, a força eletromotriz induzida na barra condutora, ela vai valer 12 volts. Acabamos de achar que a força eletromotriz induzida, nesse caso, é 12 volts. Muito bem, pelo enunciado, a resistência elétrica da barra é 1 ohm. Então você aplica na primeira lei de Ohm, que é R igual a U sobre I, no nosso caso U é o E, é a força eletromotriz, tá? O R é 1, o U é o E, que é 12 sobre I. Então você vai descobrir a corrente elétrica de 12 amperes, que é a corrente que vai estar circulando em todo esse esquema aqui, na barra condutora e nos trilhos, tá? E o sentido dessa corrente é no sentido horário. Isso não importa, nem influi na resolução do exercício, mas vai para você aqui rapidamente, tá? Uma breve teoria, porque o sentido da corrente é no sentido horário. Por causa disso, ó, como o fluxo indutor φ, ou seja, o campo magnético, está penetrando na folha, e a área está diminuindo, veja bem, a força está empurrando essa barra para baixo, essa área está diminuindo. E assim, deve surgir um fluxo induzido, filinha, de mesmo sentido. Ele deve estar entrando na folha. Por que entrando na folha? De maneira que se oponha à diminuição. Teoria melhor, o que você faz? Você vai lá no físico vestibular, lá você acha, tá? Agora, vai ter que ter um filinha, então, tá? Ele está penetrando na folha. Esse filinha, que é o fluxo induzido, de mesmo sentido que o fluxo indutor, tá? Então, filinha está penetrando na folha. Com esse filinha penetrando, você utiliza a regra da mão direita. Polegar no sentido da corrente. Então, em qualquer ponto, você coloca o polegar no sentido da corrente. Escolhe um raminho aqui, por exemplo. Coloca o polegar aqui no sentido da corrente e fecha a mão, tá? Então, no sentido da fechada da mão, o B tem que estar entrando, o fluxo induzido tem que estar entrando, e ele está entrando. Então, nessas condições, a corrente é no sentido horário. Faz a mesma coisa aqui, polegar no sentido da corrente, e fecha a mão no sentido de pegar esse fio aqui, tá? Pode ver que a fechada da mão está penetrando. Então, o I é no sentido horário. Mas qualquer dúvida que você tiver, porque isso aí é importante e é bem detalhado, tá? Você vai encontrar em física vestibular
eletricidade, eletromagnetismo, força eletromotriz induzida, transformadores. Muito bem. Estando a barra descendo com velocidade constante, ela está em equilíbrio dinâmico, então a força resultante é nula, movimento retilíneo uniforme, força resultante nula. E se isso acontece, se a força resultante nula, se tivesse só o F empurrando ela para baixo, não poderia ser resultante nula. Então tem que aparecer outra força em sentido contrário que vai anular essa força F. E que força que é essa que vai surgir? É a força magnética, que deve ser vertical e para cima, deve anular esse F, tá? Para que a força resultante seja nula. E essa força magnética, ela está explicada a seguir e ela possui as seguintes características. Vamos agora calcular a intensidade, direção e sentido dessa força magnética que tem que ser vertical e para cima. A intensidade dela, a força magnética, é B vezes I vezes L vezes seno θ. Fm é a força magnética, a intensidade, medida em Newton no sistema internacional. B é a intensidade do campo magnético, medida em Tesla no sistema internacional. I é a intensidade da corrente elétrica no fio, no caso da barra, medida em ampere no sistema internacional. θ é o ângulo entre B e I. E L é o comprimento do fio, medido em metros. E a direção e sentido da força magnética é fornecido pela regra da mão esquerda, tá? Então eu botei um exemplo aqui, tá vendo? Você tem um fio percorrido por uma corrente para a direita, o ângulo entre o B e o I é θ, tá? Então veja bem, regra da mão esquerda, você põe a mão desse jeito aqui, tá? Então você vai ter o FM, é o polegar, vertical, nosso exemplo vertical é para cima. Para onde está o indicador, ele está indicando o campo magnético B, e o médio indica a corrente I. Então eu adaptei a mão para esse desenho aqui, tá vendo? Ó, FM para cima, o B nessa direção e sentido é o indicador, e o I é o médio para cá. No caso do nosso exercício, a força magnética tem que ter direção vertical e sentido para cima. Vamos ver como é verdade. Olha bem aqui, ó, adaptando a mão para aqui, ó. O I, que é o médio, está para a direita, tá aqui, adapte sua mão esquerda aqui, tá? O I é o médio, está para a direita. O B é o indicador, ele está penetrando na folha, tá vendo? O B está penetrando. Quando você adapta o dedo assim, você vai ver que o FM, o polegar, que está para cima. Então a força magnética tem direção vertical e sentido para cima, o que só poderia ser para poder anular a força externa. Então vamos calcular a intensidade da força magnética. FM é bio seno θ. O B é dado, é 6 Tesla, o I é 12 ampere, o comprimento do fio é 1 metro, e o ângulo θ, que é o ângulo entre o B que está penetrando e o I que está para a direita, é 90 graus, sendo de 91. Portanto, essa força magnética vai ser B, 6, I, 12, L, 1, e o seno de 91, a força magnética pedida é de 72 newtons, e a alternativa correta é a alternativa E.